Imagine o pior século para se estar vivo. E não foi o ano de 2020. Volta um pouquinho mais, para o século XIV. Além de uma grande fome que devastou o continente europeu, das guerras intermináveis e da Inquisição fungando no seu cangote, a humanidade enfrentou seu maior pesadelo. Uma doença tão letal que dizimou dezenas de milhões de pessoas e onde cadáveres eram literalmente catapultados por cima de muralhas como armas biológicas. Hoje, vamos falar da maior pandemia da nossa história, a temida Peste Negra. A peste não era exatamente uma novidade. Ela já tinha dado as caras no Império Bizantino lá no século VI, num surto conhecido como a Praga de Justiniano, que levou quase metade da população de Constantinopla. Mas foi na Idade Média que ela encontrou o palco perfeito para o seu show de horrores. O mundo estava começando a se conectar com as novas rotas comerciais ligando o Oriente à Europa. Os navios mercantes cruzavam os mares trazendo mercadorias preciosas, mas os porões úmidos e sujos também traziam um brinde não solicitado, uma infestação de ratos. Só que aqui vai um detalhe importante. Para fazer justiça aos roedores, o verdadeiro vilão não era o rato em si, mas sim a pulga que pegava carona nele e carregava a infecção. O estopim dessa bomba estourou em 1346 na cidade portuária de Cafa, na atual Ucrânia. A cidade estava sendo sitiada pelo gigantesco exército do Império Mongol. De repente, os soldados mongóis começaram a cair mortos misteriosamente por uma doença fulminante. Sem saber o que fazer, mas decididos a não perder a viagem, eles tiveram uma ideia macabra. Usaram catapultas para arremessar os corpos dos próprios soldados infectados por cima das muralhas de Cafa. Essa foi literalmente uma das primeiras armas biológicas registradas na história. O caos se instalou lá dentro, e os moradores que conseguiram fugir em barcos espalharam a morte para os grandes portos da Europa, como Gênova e Veneza. E a morte não era nada bonita. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e tem um período de incubação muito rápido. Tudo começava com febre, dor no corpo, calafrios e náuseas, parecendo uma virose pesada. Mas aí vinha o detalhe que dava o nome à doença. Os gânglios linfáticos inchavam de forma bizarra, formando os chamados bubões. Esses inchaços podiam chegar ao tamanho de um limão ou de uma laranja, ficando cheios de pus. Para piorar, causavam hemorragias internas que criavam manchas roxas ou pretas na pele. Foi exatamente por conta dessas manchas escuras que ela ganhou o carismático apelido de Peste Negra. A pessoa morria em pura agonia em até 7 dias, com taxas de mortalidade batendo a casa dos 90% em algumas regiões. A peste também podia ser pneumática, transmitida pelo ar e atacando os pulmões, ou também septicêmica, envenenando o sangue. Agora, imagine o desespero total da população. Naquela época, o conceito de micro-organismo ou bactéria não existia nem nos delírios mais profundos da ciência. As pessoas viviam sem saneamento básico nenhum, atirando o próprio lixo e fezes pela janela no meio da rua. Para os intelectuais da Universidade de Paris, a culpa de tudo isso era um alinhamento infeliz entre os planetas Júpiter e Marte, que teria corrompido os vapores do ar. A teoria médica mais aceita era a dos miasmas, que afirmava que a doença era transmitida pelo cheiro ruim das coisas em decomposição. A igreja, por sua vez, dizia que era um castigo de Deus pela falta de vergonha na cara da humanidade. Mas, e os tratamentos médicos? Um verdadeiro show de horrores. Eles faziam sangrias para tirar o sangue ruim, davam laxantes bizarros e chegavam a cortar os bubões a sangue frio com navalhas ou ferros quentes. Spoiler, absolutamente nada disso funcionava, obviamente. Você provavelmente deve estar pensando agora naqueles médicos sinistros com máscaras de bico de pássaro, certo? Pois é, eles enchiam aquele bico longo com ervas aromáticas justamente para não sentir o miasma, o tal cheiro da morte. Só tem um pequeno detalhe que muita gente confunde. Essa roupa estilosa só foi inventada no século XVII, quase 300 anos depois do auge da peste negra. Na época real da praga, a galera estava só morrendo mesmo. E, enquanto a medicina falhava miseravelmente, o fanatismo gritava. Surgiu pelas estradas a Irmandade dos Flagelantes, grupos de pessoas que andavam se chicoteando publicamente para pedir perdão a Deus.
O único grande feito deles foi abrir feridas no próprio corpo e facilitar ainda mais o contágio. E como o ser humano sempre precisa de um bode expiatório para seus problemas, a sociedade revelou seu lado mais sombrio. Começou uma verdadeira caça às bruxas contra as minorias. Pessoas com hanseníase, ciganos e principalmente a comunidade judaica sofreram ataques terríveis. Como os judeus tinham hábitos religiosos e rigorosos de higiene, lavando as mãos antes das refeições, a taxa de mortalidade entre eles era menor. Sabe o que a brilhante população da época concluiu? Que os judeus estavam imunes porque eram eles que envenenavam os poços de água. Milhares foram massacrados e queimados vivos por puro preconceito. Ao longo de 7 anos impiedosos na Europa, a peste negra varreu o mapa, ceifando mais de 100 milhões de vidas pelo mundo. Eram tantos mortos que os cemitérios lotaram, e as cidades tiveram que empilhar corpos nas ruas ou jogá-los nos rios. Porém, ironicamente, para quem conseguiu sobreviver, o mundo que sobrou era bem melhor. Com metade da população morta, houve uma escassez de mão de obra brutal. Isso permitiu que os camponeses exigissem salários mais altos, o que ajudou a enfraquecer o sistema feudal e pavimentar o surgimento da classe média. Sobrava mais comida, os aluguéis nas cidades despencaram e a qualidade de vida de quem ficou acabou aumentando. Foi no meio dessa bagunça toda que as cidades portuárias inventaram uma das regras de segurança mais efetivas até hoje: obrigar os barcos a ficarem isolados por 40 dias antes de a tripulação descer. Literalmente, nasceu aí a quarentena. A Yersinia pestis ainda está por aí, e todo ano temos casos sendo registrados, inclusive aqui no Brasil. Mas vocês podem ficar mais tranquilos. No final do século XIX, cientistas brilhantes como Alexandre Yersin finalmente descobriram a bactéria, e hoje nós a combatemos mais facilmente com antibióticos. A peste negra foi um verdadeiro apocalipse que redesenhou as estruturas da nossa civilização, provando que a natureza é invencível, mas que as crises são um motor mais potente para a evolução da ciência e da sociedade. Se você curtiu esse mergulho intenso na parte mais macabra da nossa história e já está se sentindo grato pelo saneamento básico da sua casa, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Conta pra gente aqui nos comentários qual outra história bizarra do passado você quer ver por aqui. Muito obrigado por assistir e não se esqueçam de lavar bem as mãos. E até a próxima.